Me parece que a expressão da necropolítica do governo Bolsonaro tentar debater um projeto que flexibiliza a legislação de trânsito no meio de uma pandemia. O Brasil perdeu 50.069 vidas. E o governo, que disse que era uma gripezinha, o governo que disse que não tinha problema, o governo que disse que não chegaria a 1.000 mortes, segue em silêncio sobre as mortes do Covid-19 e pressiona a Câmara para votar uma matéria que não é urgente, sem tirar o mérito do deputado Juscelino, que fez uma política de redução de danos muito importante, com o tema da cadeirinha, que retorna o texto, com o tema do escalonamento para a questão da apreensão, da suspensão da carteira de motorista. Mas não me parece razoável que um país que perde 40.000 vidas por ano, vítima de acidentes de trânsito, possa, sem audiências públicas, sem um debate qualificado, votar isso em meio a uma pandemia. Não me parece que se possa silenciar quando a Fundação Thiago Gonzaga, do Rio Grande do Sul, emana uma nota dizendo dos riscos desse projeto nesse momento. A União de Ciclistas Brasileiros, a Associação de Psicólogos, Conselho Federal de Psicologia e tantos outros que demonstram preocupação sobre pontos do projeto. Vocês sabem qual é a maior causa de morte entre 5 e 29 anos de idade no Brasil? Acidente de trânsito. Então, um país que não consegue controlar ainda tantas causas para os acidentes de trânsito, se digna no meio de uma pandemia em que a gente deveria estar debatendo a manutenção da renda básica emergencial, transformar em renda básica permanente, em que a gente deveria estar debatendo os recursos para as pequenas e médias empresas que estão quebrando, que a gente deveria estar debatendo como reverter o desemprego, que a gente deveria estar debatendo como taxar os grandões para permitir que o Brasil saia do buraco econômico causado pela agenda ultraliberal e potencializada pelo Covid-19, se debata esse projeto. Não pode, no mérito do nosso voto, o pessoal vota não no mérito, e eu quero aproveitar esse tempo também, presidente, para dizer da minha preocupação com um caso gravíssimo que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que um engenheiro, Gustavo Amaral, de 28 anos, com os colegas de trabalho, no dia 19 de abril, foi morto pela polícia. Foi morto intencionalmente, executado, um assassinato, um jovem negro. E a família, que não conseguiu sequer ter respostas do governo do Estado e da sindicância da Polícia Civil, ainda tem que ouvir. Ontem, a Polícia Civil dizer que é legítima defesa imaginária. Legítima defesa imaginária, um trabalhador, engenheiro, que estava a serviço, e os colegas diziam, não atirem, ele é trabalhador. E o policial executou. E é claro que era negro, porque num país com racismo estrutural, como nós vemos, em que, infelizmente, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, é óbvio que isso é uma execução e é óbvio que tem nome, racismo. E eu quero concluir dizendo que eu acho lamentável que o governador Eduardo Leite faça uma comparação do inquérito da polícia com o VAR do futebol. Hoje, em entrevista na rádio, eu não me lembro se foi na Gaúcha, ele diz que é como o VAR do futebol, que a gente volta o tempo e vê como as circunstâncias aconteceram. Governador Eduardo Leite, não é a VAR do futebol, porque a vida não é uma bola de futebol, porque o Guilherme Amaral, porque a esposa do Gustavo, porque a madrasta Simone do Gustavo nunca mais vai ver o seu familiar. Então, o governador Eduardo Leite respeite as famílias e as receba, e a receba como eles estão lhe pedindo. Desde a semana passada, uma audiência é o mínimo que um governador do estado pode fazer a vítimas de violência policial. Então, lamentar profundamente esse inquérito, dizer que a gente segue exigindo justiça e que vidas negras importam.